Tá vendo? Toda vez que eu não vou gravar desse jeito. Voltando aqui pra segunda... Tá, né? Não. Voltando aqui para a segunda parte do vídeo, né? Eu falei sobre os materiais mais básicos dos básicos. Cala a boca, cachorro! Meu nariz começou a coçar agora, acho que eu peguei o negócio aqui embaixo. Beleza, a gente já tem o lápis, né? Que a gente vai utilizar, lápis ou grafite. A gente já tem o apontador, já temos a borracha. Tá faltando o quê? Papel. Olha, eu comprei até um, foi o primeiro que eu usei. Ele é muito legalzinho, gente. Papel, eu acho que é um gosto bem pessoal, é um gosto bem pessoal mesmo, assim, vai das tuas entranhas e vai do teu conhecimento e teu gosto pessoal por papel. Tem os papéis que são mais profissionais, minha cachorra, os papéis que são mais profissionais, tem os papéis mais baratos e, cara, eu testei bastante papel, eu posso falar pra vocês que dependendo da arte que eu quero fazer, eu prefiro algum tipo de papel específico e dependendo de outras artes, eu prefiro qualquer um, tá? Mas, recomendo papel sulfite para você fazer seu esboço, para você fazer seu desenho inicial, colocar suas ideias ali no papel, principalmente se você estiver criando o desenho, se você estiver nessa fase de aprendizado, para não gastar papel caro, tá? Tem papéis que eles têm uma textura que vão te atrapalhar um pouco nesse começo, então eu recomendo para vocês uns papéis mais lisos, tá? Principalmente para você fazer uma arte final. Eu comecei com esse papel aqui da Philipperson, tá? O papel é um bloco de desenho, ele é de 140 gramas. Ele tem uma gramatura mais ou menos leve, mas dá para tu fazer alguns trabalhos legais com ele, tá? Esse aqui é a 3 que eu comprei agora. Mas tem outro papel também que eu tô testando agora, que eu acho que dá para você iniciar também com ele. Só que ele é um papel bem liso, que é o Opaline, tá? Papel Opaline, ele é liso, mas você olha direitinho para ver qual é o lado que deve ter que tem uma leve textura, que geralmente esses papéis têm o lado da frente e o lado do verso. Geralmente o lado do verso é mais liso que o lado da frente, então você presta bem atenção, olha que dá certo. Mas recomendo vocês papéis mais finos para vocês fazerem, tipo, geralmente chamequinho, o papel... As folhas sulfites, né, elas são de 65 a 90 gramas. Acho que até umas 70 gramas, beleza, 70, 80 gramas. De boas para você fazer esboço. Aí quando você for passar para outro papel, usa de 180 gramas para cima. 140, 180, 120 já tá meio, tipo, ainda é meio fininho. Mas esses papéis que são mais grossos, você consegue trabalhar bem melhor, tá? Você consegue fazer um traço, consegue apagar sem destruir a folha e sem amassar a folha, porque ou desgrameira, você tá apagando e amassa a folha. Esses papéis mais grossos, você vai conseguir ter uma liberdade melhor para desenhar. E às vezes até para pintar também, tá? Às vezes não, para pintar também. Aí esse aqui eu tô utilizando para fazer uns desenhos, só que ele é muito liso, eu já não gosto tanto, então vai muito de gosto pessoal. Mas vou colocar aqui do lado alguns papéis que eu utilizo e as marcas. Nenhuma tá me patrocinando, tá? Eu tô só gosto pessoal. Eu vou deixar um vídeo aqui no card também, que é um vídeo é um vídeo bem extenso, que eu falo de todos os papéis que eu já testei, que eu tenho, que eu gosto, que eu não gosto. O meu gosto continua o mesmo. Agora eu vou pra parte de colorir, né? Tem muita gente que gosta de colorir, tem muita gente que não gosta, mas é isso. Se você for trabalhar com grafite, com lápis, procura lápis de tamanhos diferentes, né, de grafite diferente, concentração de grafite diferentes. Recomendo para você esses lápis aqui cadê eles? Da Faber, aqueles verdinhos, tá? Que geralmente são mais carinhos, esses daqui, ó. Esses verdinhos aqui, ó. Ó. Que são os verdinhos, tá? Esses daqui. Recomendo para vocês esses, tá? Você pode começar. Ó, 6B, tá? Mais escuro, um 6B, um 4B e o restante você decide. Mas se você tendo um HB, um 4B e um 6B, maravilhoso. Dá pra você fazer muita coisa. Lápis de cor. Lápis de cor, eu também recomendo os lápis de cor da Faber. Faber-Castell não vai me patrocinar. Não esse ano. Mas um dia vai. Fé em Deus. E eu vou pegar esse vídeo aqui pra falar, ele me patrocinou. Lápis da Faber.
tá? Pode ser esse daqui, mas quanto mais cores disponíveis para você não precisar fazer muitas camadas, eu acho que facilita um pouco a tua vida, tá? O meu cachorro tá latindo adoidado lá fora. Esse aqui eu comprei porque o preto acabou, eu acabei comprando essa daqui. Mas essa daqui tá R$16,80. Aqui onde eu comprei, tá? Mas se você quiser também, você pode comprar essa daqui. Essa daqui, gente, ela entra em promoção, tá? Essa daqui, ela tem muitas cores diferentes. Você vai gostar bastante do acervo de cores que tem aqui. Tem uma loja também no Instagram que vende separadamente, caso acabe alguma. Mas uma hora ou outra ela entra na promoção. Essa daqui, eu acho que eu comprei ela de 100 reais. Que é a promoção, né? Porque é um absurdo você pagar 100 reais no lápis. Lápis escolar. É isso, eu acho um absurdo, mas pela quantidade de cores e a quantidade de coisas que você pode fazer com isso daqui, então é bem legal, tá? Tem essa, tem a de 60 cores também. Essa aqui, ela vem uns tons a mais do que a de 60, né? Obviamente, porque é 72. Mas não por isso, porque tem uns tonzinhos aqui que eu acho que vão te auxiliar mais, principalmente quando você for trabalhar com pintura de pele. Mas, se você não quiser, eu recomendo pelo menos uma de 24 cores, da Faber. Essa aqui pode ser de 12 também, se você não tiver condição. Uma de 24 cores, eu recomendo essa daqui também, tá? Os tons pastéis, porque vão se encaixar muito bem, tá? Eu uso tons pastéis pra fazer detalhes, principalmente quando tem uma cor muito clarinha. Aí os tons pastéis, eles já te auxiliam, tá? Essa aqui foi R$18,80. Tá caro, gente, porque tá perto do período escolar. Tá vendo, né? Tá começando o ano, período escolar. Daquele jeito. Os preços sobem que é um absurdo. Mas eu recomendo, tá? Tons pastéis e uma... Até essa daqui mesmo, padrãozinha, tá? Essas duas aqui você já dá pra fazer um estrago danado no papel. Se você não tiver condição de comprar essas, eu recomendo pra vocês essas daqui também, tá? Essas daqui são bem inicial mesmo. Se você não tem, tipo, ai meu Deus, eu não sei colorir, não sei nada, vou pra essa aqui. O material, assim, não chega a ser um Faber, mas que o Faber também é pigmentado. Gente, olha, tem desenhista que odeia Faber-Castell, mas eu vou com o Thiago Rodrigues, eu gosto, tá? Gosto desses daqui, porque eu acho que pelo preço compensa, tá? Pelo preço compensa bastante. E dependendo de como você trabalha, você consegue tirar absurdos disso daqui, tá? Ó. Absurdos. Esse aqui eu fiz com lápis, eu fiz com lápis pastel, eu fiz com... tô dizendo aí, né? Mas recomendo esses dois aqui também, ó. Tem os da Multicolor, gente, eles são bem mais baratos. Eu acho que essa aqui foi R$8. E essa daqui, aquela é um pouquinho mais salgadinha, tá? Eu acho que deve ser uns 12, se não me engano. Não lembro quanto foi. Mas essas cores aqui, ó, elas casam muito bem. Se você quiser ainda, tipo, compra essa daqui pra completar o kit aqui, ó. Tipo, as três. Tons pastéis, Faber 12 cores e essa daqui da Multicolor. Gente, essas três aqui, acabou. Principalmente você que gosta de desenhar anime com aquele cabelinho bem clarinho, ó. Essa cor aqui é maravilhosa. Cabelo loiro bem clarinho. Essa aqui, ó, dá certinho. E eu acho que é isso, né? Material pra quem tá iniciando. Eu tô até vendo aqui o que eu posso colocar mais. Uma borracha elétrica, tá? Eu tenho uma borracha elétrica que quebrou. F pra minha borracha elétrica. Mas eu tenho outra aqui. Cadê a outra? Ó, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Já é material extra, tá? Mas não é pra quem tá iniciando. Mas são materiais que eu recomendo também pra você fazer alguns trabalhos legais, tá? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó. Caneta gel branca ou uma caneta posca, tá? Essa daqui já é pra detalhe mesmo, tá? Essa daqui, ela é mais clarinha. Mas uma posca dessa daqui, meu amor, você vai fazer estrago. Essa daqui é 0,7 milímetros, tá? Ó. Essa aqui pode ser um pouco mais difícil de encontrar, mas 0,7. Mas tem outras, é tipo qualquer posca, tá? Só não compra da grossona, da grossona, porque a grossona é mais difícil pra você fazer detalhe. Mas essa daqui, maravilhosa. Pode ser caneta gel também. Esse aqui é da Derwent, não recomendo, mas eu recomendo aquele pretinho basicão. Que todo mundo tem, só que o meu quebrou. Peraí. Esse aqui, ó, recomendo dessa. Gente, essa aqui já faz mais de 4 anos que eu tenho ela. Então, ela durou muito. Durou o que tinha que durar. E essa daqui, ó, Tihu.
tá? Made in China. E, enfim, recomendo essa daqui também, tá? Que ela vem com as duas pontinhas. Vem com a menorzinha e com a grossa. Tipo, essa aqui é a menorzinha e com a mais grossa. Tá? Aí eu tô usando essa daqui por enquanto, que enfim, essa minha que eu gosto aqui bastante, que ela é bem precisazinha, quebrou. Eu tô usando essa. E uma lixa de unha pra você fazer a ponta, tá? Pra quem não sabe, você faz a ponta na lixa de unha. Jura! Faz essa zoada esquisita mesmo, aí você consegue fazer a pontinha para poder fazer detalhes. Outros materiais extras que eu recomendo também é a fita, tá? Uma fita crepe, de preferência essa azulzinha aqui, ó, porque ela gruda menos no papel e você vai conseguir deixar ela grudada no papel, fazer aquelas margenzinhas, né? Por muito mais tempo, aí dá pra você utilizar ela também por muito tempo, que é o tanto de fita que tem, tá? 3 metros e tá com uns 2 anos que eu tenho ela e até agora tá de boas. Um pincelzinho de maquiagem também, pra gente poder tirar os restos, né, porque assim, a gente tem a mania de passar a mão em cima da folha. Se passar a mão em cima da folha, vai manchar tudo. Então, pra você evitar isso, você usa um pincelzinho. Pode ser esses pincéis aqui de maquiagem, né? Que é bem macio. Ou a própria vassourinha, tá? Essas vassourinhas aqui, que elas vão te auxiliar muito, assim, na hora de você limpar a folha, né? Com algum resíduo de lápis de cor, qualquer outra coisa, tá? Então, esses daqui são outros materiaizinhos extras que eu recomendo pra vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos meus materiais aqui que eu recomendo pra vocês, de material inicial pra gente poder começar esse ano legal. Tem outros materiais aqui que eu vou utilizar no decorrer do ano, mas isso aí vai ser mais pra frente, que eu acho que nesse comecinho agora eu vou postar mais coisas pra vocês de desenho mesmo. A gente não vai precisar pintar tanto agora. Mas vamos fazer vários desenhos aqui bacaninhas, a gente vai aprender umas técnicas de esboço e que eu gosto, né? Eu não sou uma mestra do esboço, eu não sou mestra do desenho, até porque eu não tenho certificado de nada, tá? Só tenho minha vivência mesmo. Mas é isso. E um cheiro pra vocês, tá? Mantenha o sovaco limpo, que eu mando o cheiro no sovaco. Esse cheiro que eu mando pra vocês é no sovaco de vocês. Mas mantenha o sovaco lavado, cheiroso, por favor, com desodorante. Que aí, senão, vocês vão derrubar a gente por aí. E... eu tinha esquecido disso aqui também, ó. Essas borrachinhas aqui também é mó legal. Tá? Dá pra você apagar uns detalhezinhos bacaninhos. Essa borracha aqui dura uma vida, gente. Isso daqui, você cuidando bem dessas coisas, dura pra caramba. E de material é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Aí eu já esqueci de pedir pra vocês deixarem... Deixem o like, gente. Obrigada.